Boa noite. Como tem sido nossa vida de devoção ao Senhor diante das dificuldades? Tem sido de se prostrar aos pés dele, de clamar, ou de se desesperar, fazer alvoroço, desespero, agindo como a multidão dos que não conhecem a Cristo, ou que não conhece o Jesus verdadeiro, ou que até conhece, mas não segue de fato, não crê verdadeiramente no seu poder, não o teme, não tem uma fé viva e verdadeira nele, não depende dele em todos os momentos, ou de que não reconhece a soberania e a autoridade de Cristo sobre tudo e sobre todos. Como que tem sido a nossa vida referente a isso? Com isso eu quero ler com vocês Marcos capítulo 5, do verso 21. Marcos 5, 21 até 43. Marcos 5, 21 a 43. Diz assim: Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo viu Jesus. Prostrou-se aos seus pés e lhe rogava com insistência: Minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te pressiona e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que o acompanhassem, com exceção de Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço dos que choravam e lamentavam muito. E, entrando, disse-lhes: Por que fazeis alvoroços e chorais? A menina não está morta, mas dormindo. E começaram a rir dele. Ele, porém, fez com que todos saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que haviam acompanhado, e entrou onde a menina estava. E, tomando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. Então a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e imediatamente começou a andar. E todos foram tomados de grande espanto, e ele lhes ordenou expressamente que ninguém soubesse disso, e mandou que dessem de comer à menina. Então nós vemos que em meio ao sofrimento e desespero, se prostre, clame, crê em Jesus, o único capaz de dar alívio, restauração e nos salvar por inteiro. Jesus havia antes acalmado uma tempestade, como a gente pode ver nos versículos de 35 a 41, mostrando todo o seu poder e autoridade sobre a natureza, que naquela época era algo muito temido pelo povo judeu, porque para eles a natureza ninguém podia comandar, a sua fúria, as suas tempestades, então eles temiam muito isso,
e Jesus vai lá e acalma a natureza. Depois Jesus expulsa um demônio e manda para uma manada de porcos, então mostrando que ele também tem poder até sobre os demônios. E agora vem esse texto na qual nós estamos estudando. No verso de 21 a 23, Jesus então volta para o outro lado do mar, onde ele já estava quando ele fez a expulsão dos demônios, e chega até ele uma pessoa muito importante, um instruído na lei, uma pessoa de status, de reconhecimento, que dirigia ali todo o funcionamento de oração e de serviço da sinagoga, o chefe da sinagoga, o Jairo. E o que Jairo faz com toda essa pompa, todo esse status dele? Se prostra aos pés de Jesus, clama para Jesus insistentemente: minha filhinha está morrendo, ajuda-me. E o texto diz, insistentemente ele faz isso. Alguém com todo seu status, né, sua posição na sociedade, aos pés de Jesus, prostrado, humilhado e pedindo ajuda de Jesus. Interessante a gente perceber que a multidão estava com Jesus vendo tudo isso acontecer. E uma aplicação para nós: Jairo deveria estar desesperado, sem esperança, não queria saber o que falariam dele. Por exemplo, nossa, um chefe da sinagoga se humilhando desse jeito. Alguém que nem sabemos quem é na questão de Jesus, nem conhecemos direito esse Jesus, e um chefe da sinagoga se humilhando assim. Alguém que está indo contra aquilo que eles falam, que eles ensinam. Que papelão, hein, Jairo? Esse tal Jairo aí, não me representa mais não. Uma multidão falando, eu como povão indo atrás desse Jesus que alimenta, que cura, até que tudo bem, né? Que sou pobre, que preciso, mas Jairo, com riquezas, bem, de família, de status, que estranho. Mas Jairo provavelmente não estava nem se importando com o que iriam pensar dele, com o que iriam dizer sobre ele, sobre a fama dele, sobre a posição dele, e sim se prostrou, se lançou aos pés de Jesus e o clamou, dizendo: cura minha filha. Apesar da grande multidão, Jesus estava rodeado dessa grande multidão, Jesus ouviu o clamor do nosso amigo aqui, do Jairão, e foi ajudá-lo na sua aflição. Apesar de Jesus ainda continuar envolvido nessa multidão, ele escuta o pedido de alguém específico, que mesmo com todo o seu status, com todo o seu reconhecimento, por ser um chefe da sinagoga, mesmo assim ele reconhece a sua inferioridade, reconhece quem ele é e reconhece quem Jesus é. E clama, e roga, pede com insistência. Só impõe as mãos sobre ela para que ela viva. Não importa quem você é, não importa o cargo que você ocupa na igreja, não importa quem você deixa de ser, se você é rico, se você é pobre. Jesus sempre está atento a um clamor genuíno, a uma fé genuína, a um coração que se entrega a Ele. Então largue a sua armadura de super-herói achando que você consegue fazer tudo sozinho, que você consegue fazer tudo pelas suas forças. Largue suas roupas de religioso, achando que por você ter muito tempo de igreja, achando que por você ser pastor, achando que por você ser alguém de status, de importância, ser líder, achando que só por isso Jesus tem a obrigação de cumprir aquilo que você quer. Não, Jesus não tem obrigação nenhuma de cumprir o que você quer só porque você acha que é alguém. Mas se entregue a Ele com humildade, consciente da sua limitação, consciente do seu tamanho e consciente do tamanho que Ele é. E assim, consciente da sua fraqueza, sabendo que Jesus pode tudo e não nós, independente da nossa posição. Então, mais uma vez, em meio ao sofrimento e desespero, clame, se prostre, crê em Jesus, o único que é capaz de dar alívio e restauração e nos salvar por inteiro. E agora nós vamos aos versículos 24 a 34. Então, Jesus aqui ele vai com Jairo, e aí no caminho ali, ainda a multidão continuando a apertar ele e tal, aparece uma mulher que sofria de hemorragia faziam 12 anos. Imagine 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E é interessante a gente perceber que naquele contexto da época, uma mulher com esse tipo de problema tornava ela cerimonialmente imunda aos olhos da sociedade, ou seja, ela não podia viver socialmente entre os judeus,
por causa dessa hemorragia, dessa questão do sangue o tempo todo. E outra coisa, quem ela encostasse também se tornaria impuro, de acordo com as práticas da época. Por isso que ela chega e pensa, se eu só tocar nele, eu vou ser curada, e quando ela faz isso, ela tenta sair, né, não se mostrar quem que é, porque para ela, Jesus também se tornaria impuro devido àquilo que ela fez. Ela tocou na roupa de Jesus, foi curada, mas ele não permitiu que ela fosse embora, sem dar um esclarecimento. Por quê? Ele queria animá-la a dar uma franca confissão de quem fez aquilo, Jesus, através da fé dela. Ou seja, ela achando que Jesus ia ficar bravo, querendo sair ali, Jesus, quem me tocou? Com certeza ele sabia. Quem que foi? Dando a oportunidade para ela se revele, se mostre, conte, né? E Jesus diz que aquilo foi atribuído à sua fé. A sua fé te curou. Às vezes acreditamos que os nossos problemas nos afastam de Deus, mas Ele está sempre preparado para nos ajudar, e nunca deveríamos deixar que o medo nos impeça de aproximarmos dEle. Não tenha medo, fale para Deus o que você precisa, se aproxime dEle, abra o seu coração, peça ajuda a Jesus em oração, aos seus irmãos na fé, ao seu pastor, à sua igreja. Não deixe o medo te afastar de Cristo, não deixe o medo te afastar do caminho verdadeiro, não deixe as dúvidas fazerem isso com você. Jesus se importa com o seu problema. De novo, a Bíblia fala que uma grande multidão estava com ele. Jesus se importa com o seu problema, mesmo que uma multidão esteja passando pela mesma coisa que você. Nós estamos num cenário aí, quantas pessoas devem estar orando por pessoas com Covid, e falam, nossa, mas eu vou orar também, porque quantas pessoas que já não têm orando pela mesma coisa, mas Jesus se importa com o seu e o meu problema individualmente, independente que se tem uma multidão orando pela mesma coisa, se tem uma multidão passando por problemas maiores que você esteja. Jesus se importa com o meu e com o seu problema individualmente. Jesus se importa conosco. Interessante também que Marcos nos diz que essa mulher gastou tudo o que possuía e mesmo assim não houve resultado. Pelo contrário, estava cada vez pior. E Jesus, ele pede que você gaste tudo o que você possui? Não. Ele pede que você gaste o seu joelho em oração. E mesmo que não venha a cura ou aquilo que você tanto deseja, pode ter certeza que o fato de você gastar o seu joelho em oração diante das aflições, diante do sofrimento, diante da dificuldade, vai fazer com que você não somente queira tocar na borda da roupa de Jesus, mas que você tenha Ele do seu lado o tempo todo, e uma vida íntima com Ele, uma vida de andar com Ele, uma vida de ser guiado por Ele, e não somente de tocar a bordinha da roupa e querer sair fora. Não, mas você vai ter o próprio Jesus do seu lado o tempo todo, somente gastando o seu joelho em oração, somente doando a sua vida e não os seus recursos, como essa mulher fez, e mesmo assim só piorava. E nós agora vamos ao versículos 35 a 43. Quando acontece toda essa cena, vem Jairo, Jesus está indo com ele, vem a mulher com hemorragia, Jesus a cura, chegam os mensageiros e fala, Jairo, sua filha morreu. Infelizmente, não dá mais tempo, pare de perturbar o mestre. Jesus vira para ele e diz, não tenha medo, apenas creia. Interessante a gente perceber que, desde que nós estamos vendo aqui o versículo 21 até antes, a multidão o tempo todo estava com Jesus. Agora, nesse momento, Jesus deteve a multidão, separa aquele que ele quer junto com ele. Pedro, Tiago e o irmão e os pais da menina. E olha que interessante, ele chega lá na casa, há um grande lamento, um alvoroço, um desespero, e aí quando Jesus fala, ela não morreu, ela está dormindo, o que acontece é o mesmo, está chorando, opa,
começa a dar risada, começa a rir daquilo que Jesus falou. Interessante. E aí quando Jesus cura, quando Jesus ressuscita a menina, se torna em espanto. Então Jesus aqui causando uma variedade de sentimentos, ao mesmo tempo que as pessoas estão ali chorando, Jesus chega, elas começam a rir de Jesus e depois agora estão espantadas com aquilo que ele fez. Jesus estava com a multidão no milagre da mulher com hemorragia. Jesus estava com a multidão quando Jairo chega e se prostra, quando a mulher chega e também se prostra aos pés de Jesus. Agora ele separa o que eles querem, os que eles querem com ele. Os milagres de Jesus não são para todos e nem todos são para os milagres de Jesus. E isso pode ser por falta de fé, por falta de não crer que ele pode fazer, por eu não aceitar aquela situação que eu estou passando, porque não estamos aprendendo aquilo que deveríamos aprender, ou porque precisamos aprender e tirar lições com aquela situação, e aquela resposta que a gente está esperando não vem, porque aquilo é para nos ensinar algo, para que nós possamos crer cada vez mais nele como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo em meio às notícias ruins e desconfiança, somente creia que Jesus transforma o alvoroço em alegria e descanso. Jesus diz para mim e para você, por que fazer alvoroço? Para que se chorar? Para que se desesperar? Eu morri, eu ressuscitei para te salvar. E não somente isso, não só salvar, mas te dar esperança, te dar o meu Espírito para habitar em você, para que Ele esteja com você na hora do seu sofrimento, na hora do seu desespero. Então não tema, somente creia, não se desespere. Eu morri para poder te dar essa esperança de vida. Jesus é a esperança dos desesperançosos. Se agarre nele, na sua salvação, na sua promessa de vida eterna, de que nele nós seremos salvos. Pode não ser das aflições terrenas, mas sim um dia lá no céu, na glória eterna. Pode ser que a resposta que nós tanto queremos hoje não chegue, mas através da salvação em Cristo, quando morrermos, a resposta vai chegar, porque lá não haverá mais choro, nem morte, nem aflição, nem sofrimento. O Messias iria ser reconhecido pelos seus milagres. O Messias iria trazer esperança ao povo, como em Isaías 9:2 diz, que o povo andava em trevas e viu uma grande luz. E também ele ia ser orientado divinamente, Isaías 52:13, o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Então, o que Jesus deseja de nós, uma fé verdadeira, genuína, somente em Cristo, a certeza de que Ele pode transformar qualquer situação, independente do diagnóstico médico, mas que nós precisamos nos prostrar, clamar e confiar. Não temer e sim crer que Ele tem cuidado de nós, independente da nossa posição, de quem somos e do que fazemos. E por último, buscá-lo e recorrer a Ele em todas as situações. Não somente nas situações ruins de desespero e aflição, como a gente vê aqui, mas em todas as situações, independente do que vão pensar, do que vão falar, daquilo que eu sou, ou da onde estou, ou daquilo que eu faço. Tá bom? Deus abençoe. Que isso possa ser real em nossa vida, porque é muito difícil.